Muito bem, eu sigo aqui com você, Samantha. É a segunda rodada. O depoimento de Bolsonaro complica ainda mais a situação de Mauro Cid? Olha, eu queria ter acesso a como foi o depoimento do Mauro Cid, mas do que a gente viu até agora, acho que até o doutor Alessandro vai concordar comigo, a situação dele já é complicada. O depoimento do Bolsonaro simplesmente o isenta, né, a conduta do Bolsonaro de qualquer relação com o Cid, e tudo vai depender do que o Cid fez, se realmente foi ele que fez essa alteração, se houve um hacker ou não, isso tudo precisa ser investigado, mas a situação dele é bastante delicada, uma vez que ele tinha acesso a essas senhas e uma vez também que aí no caso dele houve um beneficiamento, porque também a alteração de vacina, se eu não me engano, me corrija, Luciana, beneficiou acho que a esposa dele e a filha também do Cid. Mas em relação ao Bolsonaro, o discurso continua coerente desde o início. A situação do Cid, ele vai ter que demonstrar se ele fez isso, por que fez, não é? Ou se isso foi um ataque hacker. Tudo depende do que das provas que foram coletadas e do depoimento dele, que, salvo engano, até agora a gente não teve acesso. Então, a partir de amanhã, a gente vai poder estabelecer efetivamente por que, se ele fez isso, por que fez, qual foi a finalidade, quem mandou, quem não mandou, tudo isso, a única pessoa que pode esclarecer é o Cid, porque ele tinha acesso a essas informações. O depoimento de Bolsonaro complica ainda mais a situação de Mauro Cid, Alessandro? Complica, sim, embora ele fez de tudo. Olha que interessante, Luciana, ele fez de tudo. Quando a gente lê as páginas do depoimento, ele fez de tudo para não atacar o Mauro Cid. Aliás, chegou inclusive a elogiá-lo ao longo do depoimento. Mas nós estamos falando de um presidente que normalmente ele tem, né, gosta de gritar, de falar alto, de falar que estão sacaneando ele, coisas do gênero. Mas no depoimento, porque qualquer pessoa poderia ter dito o seguinte, ó, se eu fez, que ele pague, que ele seja preso. Não fui eu que fiz. Ele tinha autorização, ele fala que o Mauro Cid tinha autorização para utilizar as suas contas do Conect SUS, mas ele poderia ter dito no depoimento de maneira mais rígida, de uma maneira que ele gosta muito de falar, né, quando estava no exercício da presidência da República, com as instituições, com certos grupos sociais, ele poderia ter falado na Polícia Federal, mas lá simplesmente ele ficou literalmente, eu vou usar o termo aqui, Luciana, pianinho, não falou absolutamente nada, e falou, olha, não sei, vê lá com ele, talvez, não tem nada a ver, olha, um cara bom. Veja, no fundo, em última instância, ele joga a bomba na mão do seu auxiliar, né? Então, eu acho que esse depoimento é uma espécie de interrogação que talvez os advogados do Bolsonaro fizeram sobre o que será que Mauro Cid vai montar de estratégia. 2, é melhor não provocá-lo, para não sofrer. Muito bem, 1 minuto para a réplica da Samantha. Bom, eu acho que o fato do Bolsonaro não ter incriminado diretamente o Cid ou não ter falado mal do Cid, eu acho que é extremamente coerente. Era uma pessoa que tinha proximidade com o presidente da República. A gente não pode negar que era uma pessoa que tinha confiança do presidente da República, mas ter proximidade e confiar em alguém não te incrimina. O que o Bolsonaro deixa bem claro é que ele não deu autorização e que ele não tomou a vacina. E ele em nenhum momento seria beneficiado com essa alteração. Agora, é claro que todo esse inquérito da carteira de vacinação, se nós analisarmos politicamente, só vem a beneficiar o Bolsonaro, porque reforça a tese de que ele é perseguido. Do ponto de vista político, não estou fazendo uma análise aqui jurídica, ele só ganha ponto com seus eleitores, porque ele diz, olha, eu não me vacinei, não mandei alterar a minha carteira de vacinas e não sei do que isso se trata. É um discurso coerente com o que ele vem falando e com isso ele só ganha apoio dos seus eleitores. Muito bem, Alessandro, ainda tem 1 minuto de réplica. A gente não pode esquecer que até no próprio depoimento, uma das perguntas era sobre a possibilidade de golpe de Estado, se ele saberia alguma coisa. Se a gente pega a linha histórica do governo Bolsonaro, aliás, posso pegar ele de deputado, desde o momento onde ele faz elogios à ditadura, elogio a militares que praticaram tortura, desde o momento que ele faz os discursos na campanha eleitoral, a maneira como ele começa o seu governo, né, e não consegue reeleição depois, mas que ele começa o seu governo, né, quando a gente vê as gravações agora, que está saindo uma espécie de plano, inclusive saiu agora uma notícia de plano que teria de prender o presidente Lula, caso o Bolsonaro ganhasse a eleição, de criar uma armação para prendê-lo, a ideia de prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, esse enredo todo me diz, pelo menos, eu tenho afirmado continuamente, que isso não é uma situação normal. E por isso
tem muita coisa para ser descoberta aí para responsabilizar o Jair Bolsonaro. Por isso que a gente fala tanto do Bolsonaro, ou seja, não é porque a gente quer persegui-lo, vamos dizer assim.